Construir uma vida com Deus leva tempo. É isso mesmo. Quanto você tem se dedicado a construir a tua vida com Deus? Quanto você tem se entregado? Quanto tempo você tem orado por dia? Como está sendo a tua leitura bíblica? Como está sendo o teu tempo de devocional, de entrega? Quanto de tempo você está se dedicando a estudar as Escrituras? É isso mesmo, construir uma vida com Deus não é do dia para a noite. Leva tempo, dá trabalho, exige renúncia e exige entrega. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 7:24, a qual vai falar sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Esse daqui, Mateus 7, é o final do Sermão do Monte, né? A qual Jesus ali ele vai dar várias lições. E ele vai falar assim, ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje Jesus ele tá falando aqui no final do Sermão do Monte, né, acerca das duas construções, todas duas são casas. Todas duas, quem olha por fora fala assim: ah lá, tem uma casa montada, tem uma casa, né? Tem um abrigo, tem algo ali sólido construído. Quem olha por fora parece que tá tudo bem. Quando ele fala sobre a casa edificada na areia, a casa edificada da rocha, ele não tá falando da aparência. Ele não tá falando que os outros vêm por fora. Ele tá falando da essência, ele tá falando do quê? Da base. A base ninguém vê. Quando você vê uma casa, um prédio construído, né? Você já viu quando essa notícia, tal prédio desabou, né? Igual anos atrás, tal prédio foi construído com areia do mar, aí aquele prédio desabou, né? Deu um maior problema, maior polêmica na época. Porque quem olhava de fora não sabia de que maneira aquele prédio tinha construído. Às vezes comprou, investiu, está morando lá, né? E não sabia do risco que estava correndo. Ou seja, porque a base, o fundamento, não é algo que as pessoas veem. Não é algo que a gente mostra. É algo que a gente é e que a gente vive no secreto. Só que tem uma coisa. Cuidado, meus amados, com quem você vê aparecendo aí de forma muito rápida. Cuidado com quem você vê explodindo aí de forma muito rápida. É porque uma vida com Deus, ela é construída no secreto. Depois que ela é construída no secreto, ela é externa. Eu não estou falando que Deus não possa levantar alguém de forma rápida. Eu não estou falando que uma pessoa não possa criar intimidade com Deus. O que eu estou dizendo é que não acontece da noite para o dia. Não é algo rápido, né? Algo de 24 horas, não é algo de meses, é algo de anos de entrega, anos de vida com Deus. Eu creio poderosamente que Deus ele pode se revelar. Aconteceu isso comigo. Eu, com um mês de convertida, eu já expulsava demônios, né? Já expulsava demônios, Deus já me usava em profecia. Mas eu fui conhecer Deus verdadeiramente no decorrer da caminhada. Fui arrebatada, Deus me deu uma revelação profunda quando eu fui arrebatada, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, coisas que já aconteceram na minha vida. Só que a experiência maior com Deus foi durante a caminhada. Foi quando eu fui construindo dia após dia, sendo forjada no caráter, sendo transformada no secreto, sendo amassada, moldada, quebrada muitas vezes e transformada por Cristo. Algo que ninguém via, algo que só eu e Deus passávamos, ou o meu marido no máximo sabia. Então eu estou aqui para te dizer, não se iluda com a aparência. Uma casa edificada na rocha dá trabalho e leva tempo. Uma casa edificada na rocha não nasce da noite para o dia. Então você que está passando por alguns processos de edificar a tua casa, de estar em construção, de estar ali montando as bases, né? Não estranhe se você acha assim: nossa, mas depois que o fulano foi tão rápido, comigo tá demorando, mas com Beltrano isso e aquilo outro. Eu entendo sim que tem gente que posterga o que Deus quer fazer. Eu entendo sim que tem gente que dorme no ponto. Só que essa daqui é uma palavra para pessoas que estão construindo no secreto. E a construção leva tempo. Não se sinta atrasado se você estiver num processo de construção. Sinta-se atrasado, deixado para trás, né? No sentido de estar postergando. Se você não está fazendo nada para investir na tua vida com Deus. Se você espera que o outro ore por você, que o outro busque, que teu pastor faça. Se você está adiando aquilo que Deus quer que você faça, as direções, as ordens que Ele já te deu. Aí sim você estará errado. A Bíblia vai nos afirmar que Jesus fala assim, ó: aquele que ouve essas minhas palavras, né? Ou seja, todo o Sermão do Monte, eu falo, se o crente lesse o Sermão do Monte todos os dias, ele seria mais crente? Todas essas palavras será comparado a um homem prudente que edificou sua casa na rocha. Ou seja, ouve e pratica. Eu ponho em prática. Ou seja, a construção
da nossa casa com Deus, a construção de uma vida com Deus é o quê? É o quanto eu ponho em prática a palavra, não é o quanto eu conheço. Eu sei que se eu perguntar para algumas pessoas assim, quantas vezes já leu a Bíblia, tem pessoas que vão falar assim, não, já li tanto. Agora, quanto da Bíblia você pratica? O quanto dela você vive? E se você leu tanto assim, por que não houve transformação na tua vida? Por que não está tendo transformação ao teu redor? Porque quanto mais nós aprendemos de Deus, quanto mais eu conheço Deus, mais transformado e transformada eu sou. Quanto mais tempo eu passo com o mestre, mais transformada eu sou, porque não tem como. A partir do momento que eu começo a ter um convívio, uma experiência com Deus, automaticamente eu sou modificada por essa experiência. Então, as pessoas têm que entender que para ter uma casa edificada na rocha, tem que ser alguém que ouve e pratica. Uma casa edificada na areia é de quem ouve, mas não põe em prática. É de quem ouve, mas não vive. Ou às vezes é de quem prega, de quem ensina, mas não está vivendo a palavra. A Bíblia vai nos afirmar que as duas casas vão passar por tempestade. As duas casas vão combater o vento ali contra elas. Os ventos vão soprar, os rios vão transbordar, né? Veio tudo contra aquela casa. Ou seja, a diferença de uma casa edificada na areia e uma casa edificada na rocha é quando o vento vem. Quem olha por fora fala assim, nossa, mas fulano é tão crente. Quem olha por fora pensa, nossa, mas Beltrano parece ser tão de Deus. Mas na hora que o vento vem, na hora que a tempestade chega, Deus mostra quem é quem. A questão é, o que você está se revelando? De que maneira você está se revelando na hora que a tempestade chega? Você está se mantendo alguém que permanece firme? Não alguém que não sente a tempestade. As duas casas sentiram. A questão é que a casa edificada na areia, ela desabou. E a casa edificada na rocha permaneceu de pé, intacta. Mesmo passando o mesmo tipo de tempestade. Deus manda dizer para a vida dos cristãos, é tempo de Deus mostrar quem é quem. As coisas vão estreitar na terra dos viventes. É tempo de Deus mostrar quem tem a casa edificada na areia, quem vive só de aparência e quem tem essência. Porque vivemos num tempo que as redes sociais enganam, vivemos num tempo que os dons enganam as pessoas que não têm discernimento espiritual. Só que é um tempo de Deus mostrar quem é quem. Deixa eu te fazer uma pergunta, tua casa está edificada onde? Como? Edificar na rocha dá trabalho. Você imagine só, né, Jesus colocando este exemplo naquela época e que não tinha, né, esses equipamentos que nós temos hoje para fazer uma construção. E ele tá falando assim, uma casa edificada na rocha. Imagina uma base sendo feita, uma base de uma casa sendo feita na rocha, o trabalho que dava ali, né, para entrar na rocha e formar uma base sólida. Dava trabalho, não era fácil. Mas quem cria uma casa de pé era necessário. Deus manda dizer, dá trabalho, não é fácil. Uma vida com Deus não é uma vida de brincadeira, por mais que Ele nos dê alegria, por mais que a alegria seja uma das qualidades do fruto do Espírito, né? Uma das características do fruto do Espírito, que ele tem vários, não é uma brincadeira. A vida cristã não é um parque de diversões, não é uma ida à Disney. A vida cristã é uma vida de renúncia, uma vida de submissão à palavra. É uma vida de transformação diária. Agora, se você quer a tua casa edificada na rocha, comece a ser transformado pela palavra. Comece a deixar Deus te transformar de dentro para fora. Comece a ter um coração quebrantado. Comece a ter um coração ensinável. Comece a aprender as escrituras e colocar em prática na tua vida. Deixa eu te fazer essa pergunta hoje. O quanto você conhece as escrituras? Pode pensar. Já leu a Bíblia toda? Não leu? Se você não leu, já tem um tempo de cristão, você tem que ler, faz um plano e comece a ler a Bíblia diariamente para você ler ela toda. Não só ler, mas meditar, entender. Agora, o quanto do que você leu, o quanto do que você sabe, você colocou em prática na tua vida. O quanto do caráter de Deus ali, né, tá sendo transpassado na tua vida. O quanto de transformação você tá gerando ao teu redor. Porque a partir do momento que você busca na fonte, assim como Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala pra ela, fala assim, ó, do teu ventre vai fluir rios de água viva. Automaticamente começa a fluir. Tá fluindo. Tá tendo impacto ao teu redor. Tá tendo uma transformação na sua vida e quem tá ao teu redor. Se não, é tempo de você para pensar, falar assim, talvez minha casa esteja edificada na areia. Por isso que qualquer ventinho, qualquer tempestade diz isso. Por isso que qualquer ventinho, qualquer tempestade eu desvio. Por isso que qualquer ventinho, tempestade eu retrocedo, não fico de pé. Porque a tempestade vem, meu amado, minha amada, para quem tá certo e para quem tá errado. A questão é, quem permanece de pé? Ninguém permanece engano na presença do Senhor. A questão é, quem fica quando tudo bate contra? Quem permanece quando todos os lados vêm contra nós? É tempo de Deus mostrar quem é quem. Vai ficar de pé ou vai cair, vai retroceder? Se cair, retroceder. A culpa não é de Deus, a culpa não é do teu pastor, da tua liderança, a culpa não é de quem te ajudou, porque a vida com Deus ela é construída no secreto, independente de que ajudou ou deixou de fazer. A nossa vida com Deus não é baseada no outro, tá? Não é no que o outro fez, né? No que o outro deixou de fazer, no que outra pessoa deixou de abençoar. Qual tipo de casa você é?
Se é uma casa edificada na areia, ainda há tempo de tirar as aparências, desabar com essa aparência e construir uma casa edificada na rocha. Ainda há tempo, o noivo ainda não voltou, dá tempo. Vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Deus manda dizer, desperta tu que dormes, o noivo vem. E se você continuar dormindo aí espiritualmente na terra dos viventes, tu vai ficar. E se fechar os olhos para essa terra, também não subirá, pelo contrário, tua alma descerá. Então eu estou aqui para te dizer, desperta, construa uma casa edificada na rocha, para não ser grande a tua ruína. A casa construída na areia desabou, sendo grande a sua ruína. Quer ter ruína? Se não, coloca nos comentários. Eu não quero ter ruína. Eu quero ter, ou eu já sou, uma casa edificada na rocha. Deixa eu orar por você. Ora junto comigo. E uma casa edificada na rocha não é o quanto os outros vêm, não, tá, meus amados? É o quanto você permanece em obediência e praticante da palavra. Às vezes você tá muito tempo mantendo uma casa, mas você nunca foi praticante. Uma hora ou outra tempestade vem. E é na hora da tempestade que Deus revela quem você é. Deixa eu orar. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. A tua palavra vai dizer, meu Pai, nos versículos anteriores, meu Pai, que a porta é estreita, que larga é a porta, meu Pai, que conduz para a perdição e que muitos entram por ela. A porta é estreita, meu Pai, que conduz a vida, poucos são que entram nela. A tua palavra mesmo garante, meu Pai, que não são todos. A tua palavra mesmo garante, meu Pai, que não serão muitos os salvos. A tua palavra mesmo garante, meu Pai, que o inimigo está aí, meu Pai. Quanto mais almas ele leva para o inferno, para ele é melhor. E o teu povo está dormindo na terra dos viventes. O teu povo, meu Pai, estamos aí vivendo como os dias de Noé. Que as pessoas comiam, bebiam e davam-se casamento. Pai, as pessoas têm brincado. Mas te peço, meu Pai, dá um despertamento. Nós clamamos, meu Pai, por um avivamento genuíno, meu Pai, em corações. Nós clamamos, meu Pai, para que a tua palavra, Senhor, verdadeiramente traga vida, meu Pai, nos corações dos teus filhos. Vida em abundância, vida no Espírito, toda morte espiritual caia por terra. Meu Pai, que verdadeiramente nosso coração seja quebrantado e contrito para fazer a tua vontade. Meu Pai, que venhamos ser pessoas, meu Pai, que deixam legado nessa terra. Que venhamos ser pessoas, meu Pai, que jorram, meu Pai, da fonte. Que venhamos ser pessoas transformadas e que impactam pessoas ao nosso redor. Assim nós oramos, meu Pai, crendo que vai ter um avivamento, um despertamento em corações através dessa palavra. E a nossa casa será edificada na rocha e não na areia. E nós permaneceremos de pé mediante as tempestades. Coloca aí nos comentários, permanecerei de pé mediante as tempestades, porque elas virão. Pai, a Senhora abençoando os teus filhos e criando um despertamento, em nome de Jesus. Amém, meu amado e minha amada, que Deus te abençoe. Fique na paz. Se o vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Casa edificada na areia ou casa edificada na rocha? Construção leva tempo, dedicação, renúncia, abrir mão, investimento. Se você quer uma casa edificada na rocha, começa pra já. Não postergue aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus te abençoe. Fique na paz.